E aqui permita-me abrir um parênteses para trazer à colação uma posição que o Cândido contrariou num programa desta semana da Essencial, em que José Gama defendia que João Lourenço poderá fazer um terceiro mandato entrando na chapa como número 2 da lista do MPLA, isto é, como vice-presidente, colocando uma outra pessoa como número 1 candidato a presidente, admitindo que o MPLA ganha as eleições, esta pessoa, eles tomam posse, ele exerce um tempo curto do seu mandato, depois abandona, renuncia, e o número 2 do artigo 132, se a memória não me falha, da Constituição, diz claramente que o vice-presidente assume as funções de presidente até o final do mandato, não contar, atenção, eu tive o cuidado de estudar isso. Fui ver a versão anterior do artigo 132 da Constituição até esta dita revisão parcial ou pontual. E, e dou conta que quando se fez essa revisão em 2021, já o presidente João Lourenço criou condições para um terceiro mandato sem necessidade de alterar a Constituição, introduzindo no artigo 132 uma alteração que lhe permite, sim, ainda ouvi ontem também o Mulaza a contrariar esta hipótese, mas essa hipótese está aqui realmente bem consagrada na Constituição, é o número 3, perdão, que diz, em caso de impedimento definitivo simultâneo do Presidente da República, não, é o número 1. Em caso de vacatura do cargo de Presidente da República, as funções são assumidas pelo Vice-Presidente da República até o fim do mandato, com a plenitude dos poderes, não sendo este período, atenção, sublinho, esta é a parte mais importante, não sendo este período considerado como cumprimento do mandato presidencial para nenhum efeito. Significa dizer que os 2 mandatos cumpridos pelo presidente João Lourenço, se ele for o vice-presidente nas próximas eleições, pelo MPLA e ganhar as eleições, ele a seguir pode voltar a ser presidente da República, porque este mandato que deriva das eleições de 2027 não conta para qualquer efeito em relação. É verdade. Doutor Sérgio, Leiam bem. Eu nós sei temos, que vocês não estão de acordo com isso. O nós Mulaza temos, não está de acordo, mas isso é nós verdade, temos, é o que vai acontecer. Em 2021, o presidente João Lourenço, ou 2021 ou 20, alterou a Constituição, fez uma alteração parcelar, pôs lá um artigo em que ilimita o mandato do vice-presidente. Hoje, qualquer indivíduo pode concorrer para vice-presidente do país N vezes, nem que fosse em vezes, pode. O que ele pode fazer é o seguinte, uma hipótese, ele pode pôr uma pessoa como presidente da República, ou se o MPLA ganhar, ou ele pode pôr, suponhamos, o general Liberdade, vamos dar um exemplo, que é obediente a ele. Ele pode pôr alguém como como candidato a presidente da República e o presidente João Lourenço ficar como vice-presidente, segundo da lista, né? Ele ganha, o presidente, suponhamos, o candidato do MPLA ganha as eleições, um mês depois ou 15 dias depois da tomada de posse, ele pode convidar ou pedir a este candidato, ao novo presidente, ou ao general de Liberdade, para renunciar à presidência da República. Este vai renunciar à presidência da República em obediência ao líder. O presidente João Lourenço, como vice-presidente, ascende. Por que diz a Constituição? Diz que na ausência ou no impedimento do presidente do eleito, o segundo da lista ascende. E ele pode voltar por essa via indireta. Mas a lei ou a Constituição não o vai impedir pelo facto dele já ter sido presidente? O que a Constituição diz? Quando há este artifício, ele diz que aquilo não se chama mandato. Qual é a definição que ele vai te dar de mandato? Ele vai te dizer que mandato é quando alguém toma posse, concorre às eleições e toma posse. Ele não tomou posse. Neste caso, Gama, os constitucionalistas do nosso país vão ter que discutir terrivelmente porque aí o João Lourenço não poderá concluir o mandato daquele candidato que vai ter que renunciar. Porque se ele renunciou... Não, porque ele vai dizer que o mandato é dele, o mandato é do general Liberdade. Mas se ele renunciou, Gama... A Constituição não prevê eleições antecipadas.
Então, Epá, a mas Constituição diz que não há o impedimento do cabeça de lista, o segundo da lista do partido vencedor ascende. E ele vai dizer que aquilo não é mandato. portanto, aqui tem uma imperfeição da nossa Constituição, Gama. Podemos Não, admitir isto? a Constituição, quando fala de mandato, o mandato é aquele que concorre às eleições, toma posse, faz o juramento. Então, o mandato neste caso é de quem? Do General Liberdade. O Mas General no Liberdade momento em que. o outro sobe, mas o mandato é do Liberdade. Mas, Gama, no momento que o Liberdade renuncia, significa dizer estar a renunciar o seu mandato. Ele achou-se incapaz de A continuar, Constituição então está ele a dizer sai. impedimento. E ela diz, no caso de impedimento, ele pode alegar questões de saúde. Eu saio e sobe o João Lourenço. Mas ali eles têm que Ou mesmo se fundamentar ele não bem. quiser renunciar. Aí ele tem que A fundamentar bem. por isso é que ele alterou a Constituição em 2021. Mexeu justamente neste item, neste artigo, eu não sei se eu sento, neste artigo que fala sobre os mandatos do vice-presidente. Porque na Constituição anterior, tanto o presidente da República, ou melhor, o candidato a presidente e o candidato a vice, só podiam concorrer para 2 mandatos. Mas ele mexeu, mudou no mandato do vice. Se ele alterou, é porque teve algum propósito, alguma utilidade para esta alteração. Ele pode usar agora, é uma hipótese que estamos a levantar. Ele pode agora utilizar Esta artimanha. exatamente. Que é, põe alguém que concorre para vice-presidente, manda depois sair e ele depois sobe. Volta de novo Gama, ao poder. aqui estamos a entrar numa situação de facto muito interessante e muito quente. Quer dizer, aqui há N possibilidades